graça, a paz e o amor de Cristo Jesus sejam com cada um de vós. Hoje, 2 de abril de 2025, vamos orar? Antes de orar, vou ler alguns textos na Palavra de Deus e vamos orar no final. O primeiro texto eu vou ler no primeiro livro de Crônicas, capítulo 16. Vou ler o versículo 21 e 22. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Aqui, esse é o versículo, são os versículos 14 e 15 do Salmo 105. Quando o rei Davi apresentou esse salmo para celebrar, para festejar, que ele havia levado a arca do tesouro lá para Jerusalém. Então ele faz uma reunião solene, convoca os levitas, os músicos, cantores, os sacerdotes, e a partir do versículo 8, ele começa o Salmo 105. No versículo 7 diz assim: então naquele mesmo dia entregou Davi, em primeiro lugar, o salmo seguinte, para louvar ao Senhor pelo ministério de Asaf e seus irmãos. Então esse Salmo 105, esse mesmo versículo, está repetido no Salmo 105, assim: não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, nos meus ungidos, e não me maltrateis os meus profetas. Por que eu estou ministrando sobre os ungidos de Deus e os profetas? Porque ultimamente, nos últimos dias, eu estou vendo muita agressão, muito levante contra os ungidos de Deus, os profetas do Senhor, os servos do Deus Altíssimo, os ungidos de Deus. E quem tem feito isso não está se dando bem, nunca se deu bem. Por quê? Porque toca o ungido do Senhor. Observa o que Davi fala lá em 1 Samuel. 1 Samuel 24. Vou ler a partir do 4. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia em que o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo em tuas mãos, far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi mansamente, cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me aguarde do que eu faça mal ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Então, Davi tem um entendimento de que ele não pode, não deve tocar o ungido de Deus por ser ungido de Deus. E no versículo 10 ele fala isso para o próprio Saul: eis que esse dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs nas minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. É ungido de Deus. Então, Davi sabia muito bem que ele não podia tocar, que ele não devia tocar o ungido de Deus. Da mesma forma acontece a segunda vez, lá, aqui mesmo em 1 Samuel, capítulo 26, do 7 ao 9, e Davi também diz a Saul: não vou tocar ao ungido de Deus. Porém, houve um homem que fez diferente. Aqui mesmo em 1 Samuel 25, talvez você já leu a história, já conheça essa história. No capítulo 25 narra a história de Nabal. E esse homem, ele era poderoso, rico, muito rico e muito poderoso, porém ele negou comida, ele não quis ajudar a Davi. E Davi então propôs exterminar com a família dele. Ele estava no deserto ainda sendo perseguido por Saul,
escondido e precisava de mantimento. E eles ajudavam os pastores de Nabal a se livrar dos salteadores, não deixava que roubasse as ovelhas dele, protegia os pastores e o rebanho de Nabal, mas Nabal não quis saber, fingiu que não conhecia, não sabia quem era Davi. E então Davi toma a decisão de destruir, de acabar com a família de Nabal. Mas um dos servos de Nabal ouviu que Nabal negou a Davi, correu e avisou sua esposa Abigail. E Abigail veio ao encontro de Davi e clamou para que Davi poupasse a sua casa. E assim fez. Davi perdoou por causa da sabedoria de Abigail, que disse: não tenho sangue inocente na tua mão, deixa que o Senhor fará isso. E logo depois, no dia seguinte, Nabal amanhece morto. Mesmo Davi perdoando, Deus não o poupou, porque ele tocou o ungido de Deus, mas ele não fez nada, ele só negou a comida. Pois é, lá em Provérbios 18, meu irmão, minha irmã, diz assim: o poder da vida e da morte está na boca. Fartará o seu ventre aquele que falar bem. E então a agressão dele foi por palavra, ele falou contra Davi, que Davi não era ninguém, não era nada, e negou o mantimento que Davi tanto precisava. E então veio a ordem de Deus e ele morreu. E logo depois Davi, se tornando rei, casou com Abigail, e Abigail se torna mulher do rei. E quem é a mulher do rei? Rainha, aquela mesma mulher sábia. Então, meu irmão, minha irmã, hoje eu estou conversando com você, falando com você para que você compreenda que existe vezes que nós precisamos tomar cuidado até com o que falamos contra os ungidos de Deus. Ah, mas quem é o ungido de Deus? Só o pastor, o profeta, o sacerdote, o evangelista, o mestre, o apóstolo? Todo aquele que Deus investiu num cargo, numa função, é ungido de Deus. Na verdade, se formos olhar o que Pedro fala lá em 1 Pedro, Pedro fala em 1 Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, o versículo 9 e 10, ele diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Ou seja, agora você, meu irmão, minha irmã, que foi chamado de Deus para proclamar as boas novas, você é sacerdócio real. Às vezes nós falamos mal um contra o outro e estamos agredindo, tocando os ungidos de Deus, e corremos um sério risco. Talvez você, meu irmão, minha irmã, não costuma controlar sua boca, abre a boca e vai falando, vai agindo. Até o falar mal é contra o sacerdócio real, o povo ungido de Deus. Ah, mas quem Deus ungiu? A quem ele deu cargo, ele deu função, ele deu uma tarefa. E a igreja ele deu a tarefa de proclamar as boas novas de salvação. Por isso, ungido de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, tome cuidado com o que você fala, com seus atos, com suas ameaças, com suas atitudes contra ungidos de Deus. Se for ungido de Deus por ordem de Deus ainda, para ocupar um cargo na igreja, mais perigoso é. Observa que lá na carta de Judas, no versículo 9, diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O próprio anjo Miguel, o arcanjo Miguel, lutando contra o diabo para proteger, para guardar o corpo de Moisés, porque o Senhor mesmo o sepultou. E então o anjo não ousou amaldiçoar Satanás. Por quê? Ele era o diabo? Era, se tornou o diabo. Mas ele um dia foi ungido de Deus, então ele não ousou dar palavra de maldição contra o ungido do Senhor. E às vezes nós abrimos a boca e falamos bobagem um contra o outro, que somos sacerdócio real.
fomos ungidos de Deus para proclamar as boas novas. E se você ocupa a função na igreja, também foi ungido pelos homens diante de Deus para ocupar a função, seja sacerdotal ou não. E às vezes abrimos boca e falamos mal um do outro e depois não sabemos porque acontece desgrameira na nossa vida. E observa que Nabal pagou com a vida, porque falou mal de Davi. Existem outras passagens que falam isso, eu vou ler mais uma só, para encerrarmos, para orarmos sobre esse assunto, para que eu e você sejamos vigilantes e zelosos, para não estarmos agredindo um ungido de Deus e pagarmos com a vida até. Conheço homens e mulheres de Deus até, eram de Deus, e falaram mal contra ungidos de Deus e pagaram com a vida. No capítulo 3 de Zacarias, diz assim, é uma das visões, a quarta visão de Zacarias. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. O anjo veio defender Josué porque Satanás o estava acusando. E Josué era culpado? Era, ele estava todo sujo, suas roupas todas sujas, ele era culpado, mas isso não interessava a Deus. Interessava que ele era ungido dele e o anjo veio defender, mas o anjo também não ousou palavra de maldição contra Satanás. Disse, o Senhor te repreenda, Satanás. Esse mesmo Deus que escolheu Jerusalém como sua cidade, ele te repreenda. E aí para Josué estava sujo lá diante de Deus, diante do anjo, e o 4 ele fala com Josué, Deus resolve a questão da sujeira, Deus não resolve a questão de maldição, e amaldiçoar o ungido de Deus. O Senhor falou, não toque os meus ungidos, não maltrata os meus ungidos, não toque os meus profetas, não maltrata os meus profetas, não toque os meus ungidos, inverti o versículo, mas assim é Deus. Para Josué ele disse, então falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe os vestidos sujos, e ele disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novos. Então Deus é fácil resolver com relação ao pecado, basta nos arrependermos e pedirmos perdão, mas se nos levantarmos contra o ungido dele, ungida dele, teremos problema. Vamos ter problema, e alguns até com de morte. Então, meu irmão, minha irmã, você que costuma ficar nervosinho, brabinho, brabinha, e falar mal dos ungidos de Deus, cuidado. Eu tenho visto, não só na mídia, eu conheço pessoas pessoalmente, que já pagou com a vida de falar mal de ungido de Deus. E não era cargo eclesiástico, era cargo eletivo, cargo de trabalho, que Deus havia separado. E pela maneira com que foi colocado aquele cargo, sabíamos que Deus havia separado, escolhido para estar ali por um pouco de tempo. Mas a pessoa achou por bem falar mal, agredir, criticar, falar contra aquela pessoa. Quando você tem algo contra uma pessoa de Deus, um irmão, uma irmã, o Mateus 18 dá a receita, vai até a pessoa, fale com ela, se ela te ouvir, você ganhou o seu irmão, se ela não te ouvir, você chama 2, 3 testemunhas, volta lá e fala de novo, né? O Mateus 18, a partir do 15, está lá como nós devemos tratar um ao outro, falar pessoalmente, falar ao pé do ouvido, para quê? Para não sujar o nome da pessoa, para não a diminuí-la, para não agredi-la publicamente. E então Deus nos perdoará e tratará com aquela pessoa e seremos abençoados. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Pai, por nos ajudar a nos entender, a nos perdoar mutuamente e não nos agredirmos, não nos ferirmos como os teus ungidos, Pai. Que sejamos zelosos e cuidadosos, Pai, para não sermos repreendidos por Ti e punidos duramente. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, que Ele levante seu rosto sobre ti, te dê paz, te dê tranquilidade, sabedoria para tratarmos entre nós, ungidos de Deus. O Senhor te abençoe poderosamente e te use para reconciliar ainda mais o seu povo, o povo de Deus. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe.